Você já parou para pensar se Jesus realmente nasceu em 25 de dezembro? Todo ano, milhões de pessoas ao redor do mundo celebram o Natal nessa data. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre o nascimento do Messias? A verdade pode ser bem diferente do que a maioria imagina. E há pistas escondidas nas Escrituras que revelam um segredo surpreendente. Afinal, se o nascimento de Cristo é um dos eventos mais importantes da história, por que os evangelhos não mencionam a data exata? Seria um esquecimento ou há um propósito por trás disso? E se lhe dissermos que existem sinais bíblicos e históricos que apontam para um período completamente diferente? Neste estudo profundo e revelador, vamos explorar 7 pistas que podem nos levar à resposta. O censo de César Augusto, a missão do pai de João Batista, a festa dos tabernáculos, os pastores nos campos, a estrela de Belém, a ordem de Herodes e até mesmo um erro no nosso calendário que alterou a contagem dos anos. Prepare-se para descobrir verdades que poucos percebem e que podem mudar completamente sua visão sobre o nascimento de Jesus. Será que nós comemoramos o Natal na data errada? E mais importante, como isso pode transformar nossa compreensão sobre a vinda do Salvador ao mundo? Acompanhe essa investigação bíblica e mergulhe nessa revelação impressionante. Muitos celebram o Natal em 25 de dezembro, mas se olharmos atentamente os evangelhos, perceberemos algo curioso. Em nenhum momento é mencionada essa data como o dia do nascimento de Jesus. Mateus e Lucas relatam a chegada do Messias, falam do anjo anunciando a Maria, da jornada a Belém, dos pastores no campo e da estrela de Belém, mas não há um registro explícito do dia ou mesmo da estação do ano. Isso levanta um questionamento interessante. Se a data fosse tão essencial, por que os evangelistas não a registraram? Afinal, eventos como a Páscoa e outras festividades judaicas são detalhadamente mencionados, mas o nascimento do Salvador não recebe essa precisão. A ausência de um dia específico tem levado estudiosos e historiadores a analisar pistas bíblicas e contextos históricos para tentar definir um período mais provável. Se Jesus veio ao mundo para cumprir as profecias messiânicas, não seria de se esperar que até mesmo o momento do seu nascimento estivesse alinhado com a simbologia e os acontecimentos da época? Além disso, a Bíblia nos ensina que devemos buscar o entendimento nas Escrituras e não apenas aceitar tradições sem questionar. Como diz Provérbios 25, 2, a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Curiosamente, os primeiros cristãos não celebravam o nascimento de Jesus da mesma forma que o fazemos hoje. O foco estava em sua morte e ressurreição, o ponto central da redenção. Durante os primeiros séculos do cristianismo, não havia um consenso sobre o dia do nascimento do Messias, e as diferentes comunidades cristãs tinham suas próprias datas especulativas. Isso demonstra que, embora a vinda de Cristo ao mundo seja de suma importância, a data exata de seu nascimento não foi um aspecto central para a fé dos apóstolos e dos primeiros seguidores. Foi apenas no século IV que a Igreja estabeleceu oficialmente 25 de dezembro como o dia da celebração do Natal. Esse período coincidia com festividades pagãs do solstício de inverno, como a Saturnália romana e o culto ao Sol invicto. O imperador Constantino, que buscava unificar o Império Romano sob o cristianismo, viu nessa data uma oportunidade estratégica para substituir festivais antigos por uma comemoração cristã. Mas será que essa escolha estava alinhada com as evidências bíblicas? O problema central em aceitar essa data sem questionamento é que, quando analisamos o contexto histórico, percebemos que há fortes indícios de que o nascimento de Jesus ocorreu em outra época do ano. Para começar,
O Evangelho de Lucas menciona pastores que estavam nos campos, cuidando de seus rebanhos à noite. Lucas 2:8. Esse detalhe pode parecer pequeno, mas se considerarmos o clima da Judéia, percebemos que isso dificilmente aconteceria no rigoroso inverno, quando as ovelhas eram mantidas em abrigos para a proteção do frio. Além disso, um dos fatores mais reveladores está ligado ao censo de César Augusto, que obrigou José e Maria a viajarem de Nazaré a Belém. Os censos no Império Romano eram eventos logísticos gigantescos, normalmente realizados em períodos mais amenos do ano, como primavera ou outono, para facilitar os deslocamentos das pessoas. Seria improvável que o governo exigisse viagens longas durante os meses mais frios, quando as estradas estavam mais difíceis de percorrer. Outro ponto relevante é a cronologia ligada a João Batista. Zacarias, pai de João, era sacerdote da ordem de Abias e servia no templo em um período específico do ano. A partir dessa informação, estudiosos conseguem calcular o nascimento de João Batista e, consequentemente, a de Jesus, que ocorreu 6 meses depois. Os cálculos indicam um período entre setembro e outubro, muito mais condizente com outras pistas bíblicas. A ausência de um registro oficial do dia do nascimento de Jesus pode ser um convite para olharmos além das datas e focarmos no real significado do evento. Mais do que definir um dia exato, devemos nos concentrar na grandiosidade do que aconteceu naquela noite sagrada. O Messias veio ao mundo como cumprimento das profecias, trazendo esperança e salvação a toda a humanidade. O reino de Deus não é limitado por datas, e a verdadeira celebração do nascimento de Cristo deve estar na transformação de nossas vidas por meio do seu Evangelho. Portanto, antes de aceitarmos qualquer data sem reflexão, vale a pena mergulhar mais fundo nas Escrituras e na história para compreendermos melhor os tempos e os sinais. Afinal, se há tantas evidências que apontam para um período diferente de dezembro, quais seriam as verdadeiras pistas que nos indicam a época real do nascimento de Jesus? E é exatamente isso que começaremos a explorar agora. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é, e sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. Entre os eventos mencionados no Evangelho de Lucas, um detalhe fundamental se destaca: o decreto de César Augusto que ordenava um censo em todo o Império Romano. Esse decreto obrigou José e Maria a viajarem de Nazaré até Belém, a cidade de Davi, pois José era descendente da linhagem davídica. O censo, aparentemente um detalhe burocrático da narrativa, na verdade pode fornecer uma pista crucial sobre a época do nascimento de Jesus. Os censos romanos eram operações imensas, exigindo que as pessoas se deslocassem para suas cidades natais para o registro. A grande questão é: será que esse censo teria sido realizado no inverno rigoroso da Judéia? Para que a coleta de informações fosse eficiente e para que os deslocamentos não fossem comprometidos pelas dificuldades climáticas, os censos geralmente ocorriam em estações mais amenas, como primavera ou outono. Além disso, Roma tinha o hábito de fazer esses registros durante períodos de colheita, quando a economia era mais estável e a população estava em condições de viajar. Se considerarmos a localização geográfica da Judéia, perceberemos que os invernos ali não eram fáceis. Apesar de não ser uma região de nevascas intensas, o frio podia ser bastante severo, especialmente nas áreas montanhosas como Belém. O percurso de Nazaré a Belém tinha cerca de 150 quilômetros e levava vários dias
para ser percorrido, principalmente para alguém como Maria, que estava grávida. É difícil imaginar que o governo romano exigiria viagens longas e cansativas em um período de clima adverso, algo que poderia comprometer a segurança e a eficiência da contagem populacional. Outro fator que reforça essa teoria é o fato de que a logística romana era extremamente organizada. César Augusto era conhecido por sua habilidade administrativa e pela forma detalhada com que gerenciava o império. Não seria razoável que ele escolhesse um período complicado para uma operação dessa magnitude. O mais provável é que tenha ocorrido no outono, quando o clima era mais favorável e as estradas estavam em boas condições para deslocamentos. É interessante notar que a profecia messiânica apontava que o Cristo nasceria em Belém. Miqueias 5:2. O decreto do imperador, que parecia apenas uma imposição governamental, na verdade, serviu para cumprir o plano divino. Mesmo um censo imposto por Roma estava sob o controle de Deus, pois foi justamente isso que levou José e Maria à cidade profetizada. Essa é uma lembrança poderosa de que, mesmo quando as circunstâncias parecem estar fora de nosso controle, Deus já preparou tudo de acordo com seu plano perfeito. Se o censo realmente aconteceu no outono, isso já seria um grande indicativo de que o nascimento de Jesus ocorreu nesse período e não em dezembro. Além disso, essa pista se encaixa com outros detalhes da narrativa, como a presença de pastores nos campos e a possível relação com festividades judaicas importantes. Se olharmos a história com atenção, perceberemos como tudo se encaixa de maneira surpreendente. A vinda do Messias ao mundo não foi um evento aleatório, mas sim um acontecimento que se deu no tempo certo, alinhado não apenas com as profecias, mas também com os eventos históricos do Império Romano. E isso nos leva a outra pista importante: o nascimento de João Batista e a relação direta com a cronologia do nascimento de Jesus. Um dos elementos mais fascinantes para calcular o nascimento de Jesus vem de um detalhe muitas vezes ignorado: o tempo do serviço sacerdotal de Zacarias, pai de João Batista. O Evangelho de Lucas nos conta que Zacarias era sacerdote da ordem de Abias e que, enquanto servia no templo, recebeu a visita do anjo Gabriel, anunciando que sua esposa, Isabel, daria à luz um filho, João Batista. Lucas 1:5-13. Esse detalhe pode parecer apenas uma introdução à história, mas, na verdade, é uma chave poderosa para compreender a cronologia do nascimento de Cristo. Os sacerdotes em Israel serviam no templo em turnos específicos, organizados em 24 grupos, conforme 1 Crônicas 24:7-19. A ordem de Abias, a qual Zacarias pertencia, ministrava no 8º turno do calendário sacerdotal. Como o ano litúrgico judaico começava na primavera, calcula-se que Zacarias tenha servido no templo entre maio e junho. Foi nesse período que recebeu a revelação do anjo, e ao voltar para casa, Isabel concebeu João. Se adicionarmos 9 meses de gestação, João Batista teria nascido por volta de março ou abril. Agora, o detalhe mais relevante. O Evangelho de Lucas diz que Jesus foi concebido 6 meses depois da gravidez de Isabel. Lucas 1:26-36. Isso significa que Maria concebeu por volta de dezembro, o que levaria ao nascimento de Jesus cerca de 9 meses depois, entre setembro e outubro. Esse período faz muito mais sentido do que dezembro, pois se encaixa com outros fatores, como o censo de César Augusto e as condições climáticas mencionadas na narrativa. Além disso, aponta para uma conexão simbólica interessante com as festividades judaicas. Alguns estudiosos sugerem que João Batista pode ter nascido na época da Páscoa, pois sua missão estava ligada ao chamado, ao arrependimento e à preparação do caminho para o Messias,
assim como o Cordeiro Pascal simbolizava a redenção. O nascimento de Jesus, então, ocorreria 6 meses depois, possivelmente durante a festa dos tabernáculos. Essa festa celebrava a presença de Deus habitando entre seu povo, o que se encaixa perfeitamente com a ideia de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Essa conexão dá um significado ainda mais profundo ao nascimento de Cristo, pois mostra que ele veio para armar sua tenda entre os homens. A precisão da cronologia bíblica nos ensina que Deus tem um tempo perfeito para todas as coisas. O nascimento de Jesus não foi ao acaso, mas planejado em cada detalhe. Assim como Zacarias recebeu sua promessa no tempo certo, também devemos confiar que Deus age em nossas vidas de acordo com seu propósito. O relógio divino nunca atrasa nem adianta. Ele sempre cumpre suas promessas no momento exato. Se as evidências apontam para um nascimento entre setembro e outubro, isso nos leva a uma questão intrigante. Poderia Jesus ter nascido durante uma grande festividade judaica? A próxima pista nos ajudará a explorar essa possibilidade e entender o significado disso para a vinda do Messias. Se há um evento no calendário judaico que se encaixa perfeitamente com o significado do nascimento de Jesus, é a Festa dos Tabernáculos, Sukkot. Celebrada no outono, entre setembro e outubro, essa festividade lembrava o tempo em que Deus habitou com seu povo no deserto, guiando-os e sustentando-os. A palavra tabernáculo significa habitação ou tenda. E o próprio Evangelho de João nos dá uma pista ao afirmar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Curiosamente, a palavra grega traduzida como habitou é skenou, que significa montar sua tenda, exatamente como na festa. A Festa dos Tabernáculos era uma das mais importantes do calendário judaico. Durante 7 dias, o povo de Israel construía tendas e vivia nelas, relembrando a proteção de Deus durante o Êxodo. Essa festa tinha um caráter profético, pois simbolizava a presença de Deus habitando entre os homens. O nascimento de Jesus, durante essa celebração, faria todo o sentido teológico, pois ele veio ao mundo como Emanuel, Deus conosco. Mateus 1:23. Outro ponto intrigante é que essa festividade estava diretamente ligada à alegria e à colheita, um tempo de gratidão e celebração. Diferente do inverno, que era uma estação de frio e dificuldades, o outono era um tempo de abundância, onde multidões viajavam para Jerusalém para participar da festa no templo. Isso também explicaria por que as hospedarias estavam lotadas quando José e Maria chegaram a Belém. Lucas 2:7. Se o censo coincidisse com a peregrinação de Sucó, faria sentido que houvesse uma grande movimentação de pessoas na região. Além disso, Zacarias, o pai de João Batista, quando recebeu a profecia do anjo Gabriel, estava servindo no templo. Durante a festa dos tabernáculos, os sacerdotes realizavam sacrifícios especiais e pronunciavam bênçãos messiânicas, clamando a Deus pelo envio do Salvador. Seria apenas coincidência que o próprio Messias tivesse nascido durante essa celebração? Outro detalhe fascinante é que durante Sucó, havia um costume de acender grandes lâmpadas douradas no templo, iluminando Jerusalém. Isso fazia parte da cerimônia chamada A Luz do Mundo, simbolizando a esperança messiânica. Quando Jesus cresceu e começou seu ministério, ele declarou: "Eu sou a luz do mundo." João 8:12. Se ele nasceu nesse período, isso daria ainda mais significado às suas palavras. A conexão entre Jesus e a festa dos tabernáculos nos lembra que Deus sempre cumpre suas promessas. Ele veio ao mundo no tempo certo, trazendo a verdadeira habitação divina para a humanidade. Se essa teoria estiver correta, o Natal teria um significado ainda mais profundo do que imaginamos. Mas há outra evidência que reforça essa possibilidade:
Os pastores no campo na noite do nascimento. Essa é a próxima pista que nos ajudará a decifrar esse mistério. Um dos detalhes mais simbólicos do relato do nascimento de Jesus é a presença dos pastores nos campos, na noite em que ele veio ao mundo. O Evangelho de Lucas nos diz que havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Lucas 2:8. Esse detalhe pode parecer apenas um pano de fundo para a história, mas na verdade fornece uma pista importante sobre a época do nascimento do Messias. Na Judéia, os pastores mantinham seus rebanhos ao ar livre apenas em determinadas estações do ano. Durante o inverno, entre novembro e fevereiro, as temperaturas eram mais baixas e as chuvas aumentavam, tornando inviável deixar as ovelhas expostas ao frio. Normalmente, os rebanhos eram levados para abrigos durante essa estação, protegendo-os contra o clima adverso. Isso faz com que seja altamente improvável que o nascimento de Jesus tenha ocorrido em dezembro, pois os pastores dificilmente estariam no campo durante essa época. Agora, se os pastores estavam ao ar livre, significa que a estação era mais amena, como a primavera ou o outono. Isso reforça a possibilidade de que Jesus tenha nascido durante a festa dos tabernáculos, no início do outono, como discutimos anteriormente. Além disso, existe um detalhe extraordinário sobre quais pastores eram esses. Muitos estudiosos sugerem que esses não eram pastores comuns, mas sim responsáveis pelo rebanho destinado aos sacrifícios do Templo de Jerusalém. Perto de Belém ficava um local chamado Migdal Eder, que significa Torre do Rebanho. Esse lugar é mencionado em Miqueias 4:8 e era conhecido por ser onde os cordeiros destinados aos sacrifícios eram criados e inspecionados. Agora pense nisso. Se esses pastores cuidavam dos cordeiros para o sacrifício, que coincidência extraordinária seria que justamente eles fossem os primeiros a testemunhar o nascimento do Cordeiro de Deus. João 1:29. Essa pista reforça um padrão que vemos ao longo de toda a Bíblia. Deus sempre revela seus planos aos humildes e desprezados pelo mundo. Não foram os reis, nem os sacerdotes do templo que receberam a notícia primeiro, mas sim pastores simples no campo. Essa escolha demonstra o caráter do reino de Deus, onde os últimos serão os primeiros e os pequenos serão exaltados. Esse detalhe também se conecta com a missão messiânica de Jesus. Ele não veio apenas para governar como rei, mas também para ser o sacrifício perfeito pelos pecados da humanidade. O fato de ter nascido perto de onde os cordeiros do sacrifício eram preparados nos lembra que, desde o início, seu destino era cumprir a obra redentora na cruz. Com os pastores no campo e as condições climáticas mais favoráveis, tudo aponta para um nascimento de Jesus entre setembro e outubro. Mas há uma outra peça nesse quebra-cabeça que nos ajudará a ter ainda mais certeza. A estrela de Belém, um fenômeno celestial que pode indicar quando o rei dos judeus realmente nasceu. Poucos eventos no nascimento de Jesus são tão intrigantes quanto a estrela de Belém. Esse astro misterioso guiou os magos do Oriente até o local onde o menino estava, indicando que algo extraordinário havia acontecido. Mas o que exatamente foi essa estrela? Teria sido um milagre sobrenatural? Ou há uma explicação astronômica que nos ajude a entender quando Jesus nasceu? A primeira coisa a notar é que a Bíblia não descreve a estrela de Belém como um brilho instantâneo e repentino, mas como algo que os magos observaram e seguiram por um longo período. Isso sugere que o fenômeno pode ter sido um evento astronômico real. Muitos estudiosos e astrônomos têm investigado registros antigos para tentar identificar qual foi esse sinal celestial. E, surpreendentemente, algumas teorias indicam que ele pode ter ocorrido entre 7 e 5 antes de Cristo,
alinhando-se com outras pistas sobre a época do nascimento de Jesus. Uma das hipóteses mais aceitas é a de que a estrela de Belém tenha sido uma conjunção planetária, quando dois ou mais planetas se alinham no céu, criando um brilho intenso. Em 7 a.C., Júpiter e Saturno se alinharam 3 vezes na constelação de Peixes, um evento extremamente raro. Para os antigos astrólogos do Oriente, Júpiter representava a realeza. Saturno era um símbolo da proteção divina, e Peixes estava ligado a Israel. Um fenômeno como esse poderia ter sido interpretado pelos magos como o nascimento de um grande rei em território judaico. Outra possibilidade fascinante é a conjunção de Júpiter e Vênus, que ocorreu em 3 a.C. e formou um brilho tão intenso que, para os olhos humanos, poderia ter parecido uma única estrela gigante. Esse evento aconteceu na constelação de Leão, associada à tribo de Judá, a mesma tribo do Messias. Poderia esse alinhamento ter sido o que guiou os magos? Além das conjunções, há também a hipótese de que a estrela de Belém tenha sido um cometa ou uma supernova, uma explosão estelar que cria um brilho intenso no céu por semanas ou até meses. Registros chineses indicam que em 5 a.C. houve a aparição de um novo astro no céu, possivelmente uma supernova. Os magos, sendo astrônomos experientes, certamente notariam um evento tão impressionante e o interpretariam como um sinal divino. Independentemente da explicação exata, o que sabemos é que a estrela de Belém teve um propósito claro: guiar aqueles que buscavam a verdade até Jesus. Assim como aquela luz brilhou no céu há mais de 2000 anos, ainda hoje, Deus continua enviando sinais para nos conduzir ao Salvador. A questão é, estamos atentos a esses sinais? Se a estrela de Belém realmente apareceu entre 7 e 5 a.C., isso reforça a ideia de que Jesus nasceu nesse período, possivelmente entre setembro e outubro. Mas há ainda uma outra evidência que nos ajuda a refinar essa data: a ordem cruel de Herodes, que marcou um dos episódios mais sombrios da história do nascimento de Cristo. A crueldade de Herodes, o Grande, é um dos episódios mais sombrios da história do nascimento de Jesus. Segundo o Evangelho de Mateus, quando os magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: "Onde está aquele que nasceu o rei dos judeus?" Mateus 2:2. Herodes ficou perturbado. Para ele, a simples ideia de um novo rei representava uma ameaça ao seu domínio. Determinado a eliminar qualquer concorrência, ele ordenou o massacre dos inocentes, mandou matar todos os meninos de até 2 anos em Belém e arredores. Mateus 2:16. Esse ato brutal nos dá uma pista importante sobre a época do nascimento de Jesus. O fato de Herodes ter mandado matar crianças de até 2 anos sugere que Jesus já não era um recém-nascido quando os magos chegaram, mas sim um menino com pelo menos alguns meses ou até 1 ano e meio de idade. Isso indica que a estrela de Belém pode ter aparecido antes do nascimento de Cristo, servindo como um sinal antecipado para os magos começarem sua jornada. Mas há um outro detalhe ainda mais revelador. Quando Herodes morreu, a história nos mostra que Herodes faleceu por volta do ano 4 a.C. Se Jesus tivesse nascido em 1º depois de Cristo, como muitos acreditam, devido ao erro de cálculo do monge Dionísio, algo que falaremos adiante, então essa perseguição teria ocorrido anos depois da morte de Herodes, o que seria impossível. A maioria dos historiadores concorda que Jesus nasceu entre 6 e 4 a.C., pois isso se encaixa com a cronologia da morte de Herodes e a perseguição que ele ordenou. Se os magos viram a estrela cerca de 1 ano antes de encontrarem Jesus, e considerando que José, Maria e o menino fugiram para o Egito logo após o aviso do anjo, Mateus 2:13, então faz sentido que esse episódio tenha ocorrido pouco antes da morte de Herodes, em 4 a.C.
Outro ponto interessante é a fuga para o Egito, que também cumpriu uma profecia. Do Egito chamei o meu filho. Oséias 11:1. Isso demonstra como cada detalhe do nascimento de Jesus estava alinhado com o plano divino. Nenhum movimento foi ao acaso. Desde a viagem forçada a Belém pelo censo até a perseguição de Herodes e o exílio no Egito, tudo foi um cumprimento das Escrituras. Se Jesus nasceu entre 6 e 4 a.C., então podemos calcular aproximadamente a idade com que ele iniciou seu ministério. Lucas 3:23 diz que ele tinha cerca de 30 anos quando começou a pregar. Se Jesus iniciou seu ministério entre os anos 28 e 30 d.C., então esse cálculo bate com um nascimento entre 6 e 4 a.C. Perseguição de Herodes nos ajuda a confirmar que Jesus nasceu antes do ano 4 a.C., possivelmente no outono de 5 ou 6 a.C. Mas há um último detalhe que fortalece essa teoria: o início do ministério de Jesus e a cronologia do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas nos fornece um dado valioso sobre a idade de Jesus quando ele iniciou seu ministério. Em Lucas 3:23, lemos que Jesus, ao começar o seu ministério, tinha cerca de 30 anos. Esse detalhe pode parecer apenas uma referência geral, mas, ao analisarmos a cronologia bíblica e histórica, percebemos que essa informação nos ajuda a confirmar a época do seu nascimento. Para entender melhor, precisamos olhar para um evento importante citado no mesmo capítulo: o batismo de Jesus por João Batista. Esse acontecimento marca o início do seu ministério e é mencionado no contexto de outro fato histórico, o 15º ano do reinado de Tibério César, Lucas 3:1. Tibério começou a governar oficialmente como imperador de Roma no ano 14 d.C., então seu 15º ano seria entre 28 e 29 d.C. Se Jesus tinha cerca de 30 anos nessa época, então ele teria nascido entre 6 e 4 a.C. Esse cálculo é reforçado por outras evidências, como a morte de Herodes, que ocorreu em 4 a.C., e o tempo necessário para a fuga da Sagrada Família para o Egito antes do retorno a Nazaré. Outro ponto interessante é que Jesus não apenas tinha cerca de 30 anos, mas essa idade também tinha um significado especial dentro da cultura judaica. No Antigo Testamento, essa era a idade mínima para um sacerdote começar seu serviço no templo, Números 4:3. Jesus, sendo o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, Hebreus 7:17, seguiu esse padrão, iniciando seu ministério na idade estabelecida para o serviço sacerdotal. O batismo de Jesus também marcou um momento profético importante. Ao sair das águas, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e Deus Pai declarou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Mateus 3:17. Esse evento não apenas confirmou sua identidade como o Messias, mas também simbolizou o início do seu ministério terreno. Se combinarmos essas informações com as pistas anteriores, o censo de César Augusto, o nascimento de João Batista, a presença dos pastores nos campos e a morte de Herodes, fica cada vez mais evidente que Jesus nasceu entre 6 e 4 a.C., provavelmente no outono. Mas se isso é verdade, então surge uma questão intrigante. Por que o nosso calendário atual aponta o ano 1 d.C. como o nascimento de Cristo? Essa pergunta nos leva a um erro de cálculo histórico, cometido séculos depois, que alterou a forma como contamos os anos. Esse é o próximo mistério que iremos desvendar. Se as evidências históricas e bíblicas apontam que Jesus nasceu entre 6 e 4 a.C., porque o calendário que usamos hoje coloca o nascimento dele no ano 1 d.C. Esse erro tem uma explicação curiosa e remonta ao século VI, quando um monge chamado Dionísio, o exíguo, tentou calcular a data exata do nascimento de Cristo.
Dionísio foi encarregado pelo Papa João I de criar um novo sistema para contar os anos, substituindo o antigo calendário romano, que era baseado no reinado dos imperadores. Ele decidiu que o marco zero deveria ser o nascimento de Jesus, dando início à era cristã. O problema é que ele cometeu um erro de cálculo, subestimando a idade de Cristo em pelo menos 4 a 6 anos. O erro de Dionísio aconteceu porque ele não tinha acesso a todos os registros históricos que temos hoje. Ele não levou em conta a data da morte de Herodes, o Grande, que sabemos ter ocorrido em 4 a.C. Como Herodes ainda estava vivo no relato do nascimento de Jesus em Mateus 2, isso significa que Jesus não poderia ter nascido depois disso. Além disso, Dionísio também ignorou o fato de que os anos romanos não incluíam o conceito do ano zero. O calendário romano saltava diretamente do ano 1 a.C. para o ano 1 depois de Cristo, o que também pode ter contribuído para a confusão. Se tivéssemos um ano zero, os cálculos poderiam ter sido mais precisos. Apesar do erro, o calendário de Dionísio foi amplamente adotado e acabou se tornando o calendário oficial do Ocidente. Isso significa que, tecnicamente, estamos vivendo pelo menos 2029 ou 2030 anos depois do nascimento real de Cristo, e não 2025. Mas será que esse erro afeta nossa fé? De forma alguma. O mais importante não é o dia exato do nascimento de Jesus, mas sim o significado do seu nascimento. Ele veio ao mundo para cumprir as profecias messiânicas, trazer a salvação e inaugurar o reino de Deus. A precisão do calendário é um detalhe histórico, mas a verdade do Evangelho permanece inabalável. Agora, resta uma última questão. Se Jesus nasceu no outono, por que celebramos o Natal em 25 de dezembro? Para entender isso, precisamos voltar ao século IV, quando a Igreja tomou uma decisão estratégica que mudaria para sempre a forma como comemoramos o nascimento de Cristo. Se todas as evidências apontam que Jesus nasceu entre setembro e outubro, por que o Natal é celebrado em 25 de dezembro? A resposta envolve uma mistura de tradição, estratégia da Igreja e influências culturais do Império Romano. Nos primeiros séculos do cristianismo, os seguidores de Jesus não celebravam seu nascimento da mesma forma que fazemos hoje. O foco principal era sua morte e ressurreição, pois era isso que trazia a redenção. No entanto, à medida que o cristianismo se espalhava e se consolidava, surgiu o interesse em estabelecer uma data oficial para recordar o nascimento do Salvador. A escolha de 25 de dezembro está diretamente ligada às festividades pagãs do solstício de inverno. No mundo antigo, diversas culturas celebravam esse período do ano, pois marcava o momento em que os dias começavam a ficar mais longos após o inverno. Entre essas festividades, destacam-se Saturnália, um festival romano dedicado a Saturno, o deus da agricultura, celebrado entre 17 e 23 de dezembro, marcado por festas, trocas de presentes e banquetes. Dies Natalis Solis Invicti, o dia do nascimento do Sol Invicto, comemorado em 25 de dezembro e associado ao culto ao deus Mitra. Iule, uma celebração nórdica que também marcava a renovação da luz no mundo. No século IV, o imperador Constantino oficializou o cristianismo como religião do Império Romano e a Igreja buscou meios de substituir as celebrações pagãs por festas cristãs. Atribuir o nascimento de Jesus a uma data já familiar ao povo tornou a transição mais natural e ajudou a consolidar o cristianismo na cultura da época. Dessa forma, o nascimento do Sol da Justiça, Malaquias 4:2, passou a ser comemorado no mesmo dia em que os pagãos celebravam o nascimento do Sol. Além da conveniência estratégica, essa escolha também carregava um significado teológico profundo. Jesus é a luz do mundo. João
8:12. Aquele que veio dissipar as trevas do pecado e trazer a salvação. Colocar seu nascimento no momento do ano em que a luz do sol começa a crescer novamente servia como um poderoso símbolo da chegada do Messias. A tradição se fortaleceu ao longo dos séculos e o 25 de dezembro foi gradualmente aceito como a data oficial do Natal. No entanto, algumas igrejas orientais, como a Igreja Ortodoxa, ainda comemoram o nascimento de Cristo em 6 ou 7 de janeiro, pois seguem um calendário diferente. Independentemente da data exata do nascimento de Jesus, o mais importante é o significado de sua vinda ao mundo. O Natal não se trata apenas de um dia no calendário, mas do cumprimento da promessa messiânica, da encarnação do Filho de Deus e da esperança que ele trouxe para toda a humanidade. O verdadeiro espírito do Natal está em reconhecer a grandeza desse evento e viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, que veio para nos reconciliar com Deus e transformar nossas vidas. Agora que analisamos todas as evidências, fica claro que o nascimento de Jesus aconteceu em um período bem diferente do que a tradição popular ensina. As escrituras, a história e até a astronomia apontam para um nascimento entre setembro e outubro, possivelmente durante a festa dos tabernáculos. Isso não apenas reforça o cumprimento das profecias messiânicas, mas também nos lembra que Deus sempre age no tempo perfeito. Mas no fim das contas, mais importante do que a data exata é o que esse evento representa. O nascimento de Jesus não foi apenas um marco no calendário, mas a maior demonstração do amor de Deus pela humanidade. Ele veio ao mundo para trazer salvação, restaurar nossa comunhão com o Pai e inaugurar o reino de Deus. Essa é a verdadeira essência do Natal. Não um simples feriado, mas um lembrete de que Deus habita entre nós e nos convida a segui-lo. Agora eu lhe pergunto: como essa revelação muda sua forma de enxergar o nascimento de Cristo? Será que temos celebrado Jesus da maneira correta? Como podemos viver essa verdade no nosso dia a dia? Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe este conhecimento. Reflita sobre o que aprendeu e continue aprofundando-se na palavra de Deus. Inscreva-se no canal e ative as notificações para mais conteúdos profundos sobre a Bíblia e o cristianismo. Juntos, vamos desvendar ainda mais os mistérios das Escrituras. Que Deus abençoe sua vida. Se há algo que aprendemos ao analisar as Escrituras, é que Deus sempre revela sinais para aqueles que estão atentos. Desde o nascimento de Jesus, eventos históricos e profecias têm se cumprido de maneira surpreendente, e isso continua acontecendo nos dias de hoje. Mas agora surge uma questão urgente. Será que estamos testemunhando mais um desses sinais? Algo profético estaria acontecendo no Vaticano neste exato momento? O estado de saúde do Papa Francisco tem gerado preocupações e especulações que muitos acreditam estar ligadas a antigas profecias. Entre elas, a enigmática profecia de São Malaquias, que aponta que o atual Papa pode ser o último antes de um período de grande tribulação. E se isso for verdade? O que essa possível transição no Vaticano pode significar dentro do cenário profético? Existe uma conexão entre o próximo Papa e os eventos descritos no Apocalipse? As evidências são alarmantes e os acontecimentos recentes levantam perguntas que nenhum cristão pode ignorar. Se o que dizem for real, então estamos prestes a entrar em um momento decisivo da história da fé. Não saia sem conferir o próximo vídeo, porque o que você verá pode mudar completamente sua perspectiva sobre o que está por vir.